Lula ou Bolsonaro? Em quem votar? Vamos lembrar de como foram os anos dos dois como presidente. Vamos abordar as áreas de economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente, corrupção, política externa e religião. Economia. Com Bolsonaro, o país teve uma das maiores inflações do mundo. Bolsonaro constantemente culpa a pandemia pela inflação no país, mas os preços já estavam aumentando desde 2019, bem antes do começo da pandemia. Os constantes ataques de Bolsonaro à ordem democrática e sua conduta desastrosa na pandemia levaram o país a uma crise econômica sem precedentes. Hoje, o Brasil tem uma das maiores inflações do G20, a maior em quase 30 anos. O povo ficou sem dinheiro para comida e passou a comprar botijão de gás parcelado. Como mostra na matéria do R7, a inflação no Brasil é a terceira maior entre as principais economias do mundo. Culpa de Bolsonaro e Paulo Guedes, que atuaram para deixar o dólar mais caro e desvalorizar o real. Com o dólar alto, tudo fica mais caro. Um dos principais causadores da inflação no país é a alta do dólar. Trigo, arroz, carne, gasolina e café são cotados em dólar. Bolsonaro, através de seus constantes ataques à democracia, junto a Paulo Guedes, promoveram a desvalorização do real e mantiveram o dólar caro ao longo de todo o governo. O próprio Paulo Guedes afirmou diversas vezes que a desvalorização do real era proposital. E quem ganha com isso? Paulo Guedes, com sua offshore e meia dúzia de exportadores do agronegócio que criaram pouquíssimos empregos e que se beneficiaram com o dólar nas alturas. Enquanto isso, o povo sem dinheiro passa fome no Brasil. Ao ser questionado sobre o dólar, Paulo Guedes afirmou, abre aspas, empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada, fecha aspas. Em 2019, antes da pandemia, houve a maior saída do dólar do país dos últimos 38 anos. Outras declarações de Paulo Guedes causaram recorde no dólar. Em Washington, o ministro disse que não está preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que, abre aspas, é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juros mais baixos por um bom tempo, fecha aspas. Outra frase de Guedes que causou instabilidade foi em referência ao ato institucional número 5, o mais autoritário da ditadura militar. Abre aspas, não se assustem se alguém pedir o AI-5 em relação à quebradeira na rua, fecha aspas, disse a jornalistas ainda em Washington. A verdade sobre o auxílio emergencial, Auxílio Brasil e outros programas assistenciais. Bolsonaro sempre criticou o Bolsa Família e foi contra o auxílio de R$ 600 proposto pela oposição. Sempre crítico do Bolsa Família, Bolsonaro queria auxílio emergencial de R$ 200 e passou a boicotar o valor de R$ 600 que a oposição propôs durante toda a pandemia. Em 2021, acabou com o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil e mais uma vez foi contrário ao valor de R$ 600 proposto pela oposição. Às vésperas da eleição, esqueceu o discurso de arroxo fiscal que adotou durante todo o governo e aumentou temporariamente o Auxílio Brasil para 600, valor defendido pela oposição desde 2020. E depois ainda disse que a oposição foi contra o aumento, o que é mentira. Nem vidas, nem economia. Bolsonaro boicotou o combate ao vírus enquanto dizia defender a economia. Como resultado, o Brasil hoje lidera o ranking de mortes do G20 na pandemia e sofre com a maior crise econômica das últimas décadas. Com Bolsonaro, o Brasil cresceu pouco já em 2019. Ao ser confrontado, o presidente chegou ao ponto de colocar um palhaço, literalmente, para responder aos questionamentos dos repórteres. Depois, inventou uma história de um tal de PIB privado para explicar o fiasco. Então veio a pandemia do Covid-19. Bolsonaro protagonizou uma das piores conduções da pandemia no mundo, a pior entre os países do G20. Ele dizia estar cuidando tanto das vidas quanto da economia. No fim das contas, não salvou nenhum dos dois. A volta da fome. A fome voltou no governo Bolsonaro. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome em 2014, passou a ter mais de 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. As crianças são as mais afetadas e famílias precisam se endividar e vender o que têm para comprar comida. Lula. Política econômica do governo Lula, segundo o Brasil Escola.
No campo econômico, o governo Lula, sobretudo em seu primeiro mandato, colocou em prática uma política econômica que trouxe resultados positivos para o Brasil em diferentes aspectos. O controle da inflação e a garantia da estabilidade do real foram focos do governo Lula, pois o grande temor, principalmente do mercado financeiro, era de que o governo Lula não conseguiria controlar esses índices. Assim, na questão da inflação, o governo Lula iniciou o mandato com uma inflação de 12,53%, herdada do governo FHC. Em 2006, a inflação havia alcançado 3,14% e Lula encerrou seu governo com a inflação em alta, fechando em 5,9%. Outros índices econômicos do governo Lula também foram positivos, como o crescimento do PIB. Isso, em grande parte, aconteceu pelo crescimento econômico de países como a China, que se transformou na principal parceira econômica do Brasil. Durante os anos do governo Lula, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 4% ao ano. Esse cenário de crescimento econômico ancorou-se, sobretudo, no crescimento das exportações de matérias-primas e commodities do Brasil para nações em vertiginoso crescimento, como a China. O fortalecimento da nossa economia durante esse período, 2003 a 2007, foi o grande responsável pelo fato de os impactos da crise econômica de 2008 terem sido reduzidos no Brasil, em comparação com o cenário internacional. Impactos na economia fizeram-se sentir no PIB. Por exemplo, esses impactos não foram mais bruscos porque o governo tomou medidas que incentivaram o consumo interno. Outras questões relacionadas diretamente à economia, que tiveram resultados positivos durante o governo Lula, foram a criação de empregos e a melhoria da condição econômica de grande parte da população. A respeito disso, destaca-se a criação de cerca de 10 milhões de empregos formais, além do crescimento da classe C, que esteve diretamente ligado com o crescimento do salário mínimo no período em cerca de 60%. O dado leva em consideração o período 2000-2013 e com o aumento da disponibilização de crédito. O governo Lula também realizou ações em outras áreas do Brasil, como nas questões sociais, ampliando os programas de distribuição de renda que haviam sido criados durante o governo de FHC. O governo Lula também concentrou ações no campo da política externa, almejando, sem sucesso, por exemplo, a obtenção de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Segundo o The Intercept, a economia nacional teve um ótimo desempenho durante a gestão de Lula. A taxa de crescimento da economia se acelerou de maneira significativa. Se durante o segundo governo de FHC, 1999 a 2002, o PIB cresceu a uma taxa média de 2,3% ao ano. Durante os dois mandatos de Lula, esse valor passou para 3,51% e 4,64%, respectivamente. A taxa Selic passou de 25% em janeiro de 2003 para 8,75% no final de 2009. As contas públicas foram mantidas em ordem. Em 2005, por exemplo, o Brasil obteve um superávit primário recorde de 3,79% do PIB. A dívida externa, que era de 15,7% do PIB em 2002, passou para quase 10% em 2010. Ou seja, o Brasil tornou-se credor em moeda estrangeira, graças ao grande acúmulo de reservas internacionais, que passaram da casa dos 30 bilhões de dólares em 2002 para 280 bilhões de dólares em 2010. O índice Ibovespa, medida da variação do valor de mercado das principais empresas cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores, passou de 10 mil pontos em janeiro de 2003 para mais de 73 mil pontos em maio de 2008.